Na fantasia que se faz a respeito da atividade do sommelier, é comum atribuir aos profissionais a fácil identificação de um vinho somente a partir de seu aspecto visual, aromas e sabores. A verdade é que a degustação às cegas é uma ferramenta utilizada apenas em situações específicas e dificilmente se espera que o sommelier adivinhe a uva ou de onde o vinho vem. Mais do que uma atividade do sommelier, beber um vinho sem conhecer o seu rótulo pode ser divertido, didático e acessível a todos. Sejam bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast sobre o universo dos vinhos da ABS-RS. Eu sou Júlio César Kunz e no episódio de hoje conto com a companhia do Maurício Roloff, meu amigo, para conversar sobre degustação às cegas, o superpoder dos sommeliers. Pelo menos é assim que as pessoas gostam de imaginar. Eu acho que cabe, né, Júlio, aqui a gente traçar um leve histórico, levantar um leve histórico de por que que a gente decidiu conversar a respeito disso com os ouvintes do Papo de Sommelier. Bom, eu e o Júlio, a gente se conhece há bastante tempo, a gente é amigo há muito tempo, e há bastante tempo também a gente tem a prática de se desafiar em termos de degustação e sempre às cegas. Então, quando a gente mora em cidades diferentes, a gente tem, encontros, em função de trabalho, né, mas quando a gente para poder conversar, tomar um vinho, a gente tem uma prática que é: cada um de nós leva uma garrafa às cegas e propõe que o outro, degustando, tente adivinhar de onde vem aquele vinho e de que uva se trata, ou se é um corte, qual é a história, se é um vinho jovem, se é um vinho mais antigo. A gente faz isso para se divertir. Inclusive, é um compromisso que a gente entre nessa brincadeira sem o compromisso de acertar. É simplesmente um exercício realmente para exercitar os sentidos. E nessa brincadeira, a gente, às vezes, ao fazer isso, a gente percebe que as pessoas ficam um pouco desconfortáveis, né, as pessoas que estão assistindo, elas aliás, as pessoas da mesa ao lado, né, porque a gente não chama ninguém para ficar de plateia dessa brincadeira. Mas, às vezes, as pessoas da mesa ao lado, às vezes, as pessoas que ficam sabendo para quem a gente conta que a gente faz isso, ficam do tipo: "Tá, mas por quê? Por que levar uma garrafa de vinho às cegas para outra pessoa beber e tentar, né, adivinhar?". Bom, a gente chegou à conclusão de que era bacana compartilhar dessa experiência com os ouvintes, né, Júlio? Com certeza. E é uma experiência de compartilhamento mútuo de experiências. Nós, quando queremos mostrar um vinho um ao outro, um vinho que a gente descobriu, ou aprontar alguma, trazer um vinho muito diferente. E essa realmente é uma diversão, a tentativa de descobrir, mas ao mesmo tempo é uma forma de um presentear o outro com uma surpresa. E às vezes é uma coisa muito diferente, às vezes não necessariamente, né? E uma coisa importante assim para os nossos ouvintes entenderem então Maurício acho que pode explicar assim por que degustar às cegas? Quando que se faz isso em geral no mundo do vinho? Assim, a gente explicou na introdução, a gente mencionou na introdução que de fato existe essa fantasia de que um sommelier ele vai só colocar o nariz na taça e adivinhar de onde é que esse vinho. Mas esse não é o dia a dia do sommelier, né. Na verdade, essa é uma ferramenta que sim, é muito didática, funciona como aprendizado, mas ela não é exigido do sommelier no seu dia a dia, na sua atividade cotidiana, que ele adivinhe de onde são os vinhos só a partir da degustação. Mas, de fato, essa é uma atividade bastante didática e útil. Eu vou dar um exemplo. Um tempo atrás, eu fui contratado, eu fui chamado para participar do desenvolvimento de um projeto. Tá? Era um vinho em lata. E eu me senti bastante desafiado por aquilo, porque não era exatamente o tipo de produto que eu tenha frequência de consumo. Tem alguns vinhos em lata que eu gosto, tem alguns em que não me atraem muito, mas eu enxerguei aquilo como uma oportunidade, inclusive, para me aprofundar no tema. Então, eu entendi que o primeiro passo era entender o que que o mercado oferecia em termos de vinho em lata. Então comprei muitas latas, mas eu sei, assim como todo mundo sabe,
que a degustação às claras, vamos chamar assim, ela, traz uma série de vícios, né, ela traz uma série de pré-conceitos, né. Então a gente vai simpatizar mais com marcas que a gente conhece, a gente vai desconfiar mais de marcas desconhecidas, a gente vai achar que aquele produto que custou mais caro, naturalmente vai ser melhor. E eu entendi que eu precisava fazer uma leitura, livre de preconceitos a respeito daqueles produtos. Então, todas as degustações que eu fiz para esse trabalho foram às cegas. Me deu muito trabalho, né, ter o controle, entender que eu não podia, de fato, saber o que é que eu estava degustando, tive que envolver mais pessoas, mas valeu muito a pena. Então, assim, é uma ferramenta útil. Quando a gente vai fazer, tanto eu quanto o Júlio, a gente já teve a oportunidade de ser jurado de concurso de vinhos, por exemplo. A gente nunca fica sabendo exatamente o que está degustando, né. Então esse é o grande mote da degustação às cegas, é quando a gente, precisa fazer uma avaliação sóbria, austera e independente daquilo que está na taça. E é muito difícil. Mas mesmo num concurso de sommelier, perdão, mesmo num concurso de vinhos, não é esperado que se adivinhe o que está na taça, né, Júlio? Né, exatamente. E nem necessariamente num concurso sommelier. Claro que se faz essa pergunta, mas é o que vale menos ponto. O que vale mais ponto é saber descrever bem o vinho, compreender aquele vinho. E a compreensão, claro, pode chegar à conclusão de que uva é, de onde veio, de qual vinícola. E até nós tivemos um caso que eu queria compartilhar muito engraçado no, num dos últimos eventos da BS, que foi o leilão do Chimas corte número 3 e o nosso embaixador da BSRS, o Michael Waller, levou uma garrafa às cegas e estava, depois do jantar, distribuindo goles em taças e desafiando o pessoal a acertar qual vinho. E ele chegou para mim com uma taça, e aí, Júlio, que vinho é esse? E fui degustando, entendendo um pouco o vinho, eh, e em função das características do vinho, de aroma, da estrutura de boca, do equilíbrio dele, suspeitei que fosse um Pinot Noir. Eh, não me parecia ser da Borgonha, especialmente por um perfil aromático de um pouco mais de fruta, ainda que com bastante complexidade. E aí eu obviamente que nessas brincadeiras a gente não fala nada com muita certeza, que é para ao mesmo responder perguntando, né, e aí se dá certo a gente continua. E eu brinquei com ele, disse: "Ah, não vai me dizer que tu trouxe um Pinot do Oregon". Aí ele me olhou assim: "Como é que tu sabe?". "Bom, tá, fui bem". Aí ele disse: "Tá, mas aí não vale, então isso aí foi sorte". Eh, "Tu não vai me dizer qual vinícola é?". Aí fui conversando um pouco mais, ele disse: "Ah, mas aí tu tem que me dar pelo menos uma dica". Aí ele deu a seguinte dica: essa garrafa veio da adega da Andrea. E como nós conhecemos, a Andrea, nossa colega de diretoria aqui da BSRS, ah, como a gente tem uma ideia mais ou menos por onde as pessoas passaram, e nós visitamos os Estados Unidos na costa oeste o ano passado também, eu estava com a memória fresca dos estilos das vinícolas e eu mandei Domaine Serene. E de fato era. E você foi um acerto épico. O o Armando Perin estava junto, que é nosso conselheiro, ele disse: "Nossa, eu queria entender como foi na tua cabeça para chegar à conclusão de acertar a vinícola". E bom, esse foi um grande acerto. Mas também já tive grandes erros e, como é natural, normalmente em degustações às cegas a gente erra, e erra muito. Já passei vergonha na frente de amigos, já errei muito com colegas profissionais, mas o pior erro que eu já cometi, eu acho que foi degustando um vinho de Moscato Bianco, que é uma variedade que nós consideramos normalmente bastante evidente, em teoria, um vinho fácil de ser compreendido, mas quando nós estamos às cegas, sem nenhuma referência,
e tentando buscar compreender, às vezes a gente vai buscar uma resposta muito complicada. E a resposta complicada que eu tentei dar para aquele vinho foi um Chardonnay em corte com Gewürztraminer, pensa bem. E que poderia fazer sentido até com o estilo, mas essa acho que foi a maior vergonha que eu já passei, dando esse tipo de resposta. Então é natural a gente acertar, errar, e é importante disso é que a gente se surpreende. E o mais bonito é justamente, às vezes, um outro caso rápido aqui, numa degustação às cegas, tinha um vinho de uma vinícola que eu odiava, só falava mal dessa vinícola. Dizia, não, essa vinícola não dá, não presta, não sei o quê. Aí fiz uma degustação às cegas que eu mesmo organizei e participei. Eu sabia que tinha um vinho dessa vinícola, e o meu vinho preferido da degustação às cegas foi dessa vinícola. Então, eu mudei completamente, disse, o que que tem em mim, qual o meu preconceito, e certamente não tinha nada a ver com os vinhos. Mas eu estou vendo, professor Maurício Roloff, que o senhor já está degustando o vinho que eu propus nessa degustação às cegas de hoje, que, aliás, quando eu degustei um vinho dessa região, eu pensei, eu preciso comprar uma garrafa dessas e levar para a brincadeira que eu faço com o Maurício, e hoje temos a oportunidade, então, de fazer isso em público. Pois é. E olha só, Júlio, isso é super interessante. Eu acho que faltou a gente contar para as pessoas, né? Não só eu e o Júlio, a gente combinou de trazer o tema da degustação às cegas aqui para esse episódio do podcast, como a gente combinou de reproduzir a brincadeira que a gente faz, com a degustação. Então, o que que aconteceu para esse episódio? A gente está num ambiente próximo aqui, né, a gente não está cara a cara por questões técnicas, mas a gente está juntos aqui, compartilhando o mesmo ambiente do nosso curso de sommelier aqui na Serra Gaúcha. E, eu trouxe uma garrafa da minha adega, né, uma garrafa que eu já pretendia degustar com o Júlio, e o Júlio trouxe da sua adega uma garrafa que, como ele falou, ele selecionou pensando nessa degustação às cegas. E eu tô aqui com esse vinho, né? Tô degustando ele aos poucos e vou tentar adivinhar do que se trata. E eu não sei, me parece um vinho difícil, né? Eu não estou muito Não é um vinho confortável, né? fácil, claramente. Eu nem Ma- precisava avisar antes, né, porque acho que olhando para ele, tu já me disse, né, tá de brincadeira comigo. Não, mas e uma coisa assim, geralmente eu e o Júlio a gente faz essa degustação num momento, como eu falei antes, bem descontraído. Então é na mesa de jantar, é no, sei lá, a gente para fazer um happy hour e cada um apresenta as suas garrafas, sempre, né, embaladas para que o outro não saiba do que se trata. E aqui, de fato, eu tô com a garrafa do vinho que eu tô tomando aqui, ele tá escondidinho, eu não espiei nem nada. E geralmente o Ah, não era processo. para espiar? Só Pô, brincadeira, a Júlio, não minha me também quebra. tá fechadinha, não sei o que tem aqui. A pessoa quer acertar, né? Ela não quer ficar para trás. Não, mas uma das questões é assim, eu e o Júlio, a gente tem alguns combinados. Primeiro, não existe o menor compromisso de acertar, e a degustação geralmente acontece de maneira bem descontraída, assim, né? Obviamente, eu uso todos os meus sentidos aqui para tentar adivinhar o que está na taça, mas eu não fico falando, né, eu não fico, fazendo uma degustação técnica no sentido de ficar narrando aquilo que eu estou percebendo. Hoje eu vou fazer, para as pessoas, para quem está ouvindo, também acompanhar, né, esse processo de raciocínio, mas, geralmente a gente dá um tempo para tentar adivinhar o que que é, dá dica um para o outro. Então, assim, é uma brincadeira super didática, assim. E nessa, dinâmica, já pintaram umas coisas absolutamente impensáveis, né, já teve cidra, que uma vez foi uma sacanagem, porque era uma cidra muito boa, uma cidra muito bem feita, mas, não era esperado que houvesse uma cidra na jogada. Eu trouxe uma vez um merlot do Japão, né, e obviamente, merlot é uma informação acessível, dá para adivinhar merlot, mas ninguém diria Japão como origem daquele vinho. Então tem algumas coisas curiosas e tanto eu quanto o Um Júlio, a gente tem a Sangiovese oportunidade. certificado em bianco. Putz, essa foi pesada também. Mas eu e o Júlio, a gente tem a oportunidade de viajar
ir em feira e ter acesso a alguns, vinhos diferentes, então a gente já separa e leva, né, para essa brincadeira, já virou uma tradição aí entre a gente, né. E a coisa de não ter compromisso de acertar, eu acho que é fundamental, porque eu vejo nos profissionais do vinho muita resistência à degustação às cegas. Eu me lembro uma vez, eu estava ciceroneando um grupo de blogueiros de vinho, na época em que blog de vinho tinha um peso importante no mercado brasileiro. E eu me lembro de, ciceronear esse grupo e eu pensei: "Putz, como uma das atividades aqui na Serra Gaúcha é uma atividade de vinho brasileiro, a gente vai fazer uma degustação às cegas. E vai ser super legal, porque são esses blogueiros que são especialistas e eles vão ter muito para falar dos vinhos, mesmo sem saber do que se trata". E eu estava super entusiasmado com a ideia. No momento em que eu servi todo mundo e disse: "Tá, pessoal, e agora eu quero comentários dos vinhos", foi um silêncio ensurdecedor, assim. Por quê? Porque estava todo mundo muito inibido, porque se sentia no compromisso de acertar. E não existe o compromisso de acertar. A pessoa tem que estar, né, relaxada, tem que entender aquilo como uma brincadeira, a não ser que, obviamente, esteja sendo testado, porque daí é natural bater um nervosismo, esteja sendo testado para dizer do que se trata às cegas, né. Eu já fiz formações e cursos que envolviam degustação às cegas, e no objetivo justamente de acertar o que tinha na taça. É difícil, é intimidador, mas para uma atividade didática, como eu e o Júlio a gente costuma fazer, eu não vejo a menor necessidade de se sentir pressionado, né, Júlio, a acertar, ter um palpite definitivo. Ah, não, a brincadeira é justamente a tentativa e erro, tentar compreender o vinho e claro, a gente fica feliz quando acerta, mas o erro também nos ajuda a pensar por que não é aquilo que a gente tinha pensado, ou faria total sentido, mas a apesar de fazer sentido, em função do perfil de aroma, do equilíbrio de boca do vinho, fazer sentido que fosse de determinada região, na verdade é de outra, isso é natural, né, e nos ajuda a correlacionar regiões, entender estilos de produtores e, sobretudo, nos deixar impressionar, uma possibilidade de aprender com uma experiência nova. Mas me conta, tu tá degustando aí, tu não falou nada, você quer descrever o vinho, ainda não descreveu. Eu quero, antes de mais nada, que tu me diga o que se tu gostou ou não gostou desse vinho. Eu gostei desse vinho, tá, ainda que ele tenha um certo sabor de ódio, porque eu tô te odiando por ter me colocado um vinho difícil, justamente nesse momento. Mas, bom, enfim, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Vamos lá, eu vou refazer o roteiro aqui, tá, falando e vou dar o meu primeiro palpite e, enfim, a gente não tem muito tempo aqui para ficar dando muitos palpites, vou dar um palpite, tá. O que que eu tenho aqui na taça? Não sei se quem está vendo por vídeo vai conseguir acompanhar, mas eu vou descrever. Ele é um vinho branco, de bastante concentração de cor e de uma tonalidade laranja. Então ele é um vinho que, pelo visual, ele dá a entender que ou ele tem um processo oxidativo ou que ele tem maceração pelicular, né, que é um vinho feito a partir de uvas brancas com um tempo de contato com as cascas. Então, visualmente, ele já me dá algumas dicas. Quando eu coloco no nariz e agito, ele tem uma intensidade bem, exuberante, assim, ele não tem uma intensidade alta, mas uma intensidade média alta, e ele é um vinho que traz um aroma de chá de camomila, é um vinho que traz um aroma de maçã cozida, é um vinho que traz um aroma de levedura. E aí eu já começo a ter alguns palpites, né, porque algumas técnicas de vinificação direcionam para esse tipo de aroma. Quando eu boto na boca, ele confirma um tanto dessa percepção no nariz. Tô dando um gole aqui e ele é super seco e salgado. Ele tem um toque salgado, um toque mineral, mas ao mesmo tempo o corpo dele não é leve. Aliás, desculpa, não é muito encorpado. Levando em conta o que eu descrevi até agora, o meu chute inicial antes de dar o gole, seria um Jerez, né, seria um Jerez num estilo, talvez um oloroso mais leve, porque a cor dele não é de fino nem de manzanilla,
Então meu chute inicial seria um Jerez, mas quando eu dou o gole eu percebo que ele não é fortificado, ou não parece ser fortificado, né. Então nesse sentido ele me leva a crer que é um vinho que tenha contato com levedura, é um vinho branco com contato com levedura, mas, sem a fortificação. Levando em conta esse estilo, o meu chute é um Savagnin, um Van Jaune do Jurá. É um chute muito bom. Acho que é o melhor chute possível, mas o vinho é mais difícil que isso. Hã, deixa eu te Eu quero perguntar, ele tem alguma coisa de processo de soleira, alguma coisa assim? Ele tem contato com véu de flor ou não? tu foi muito bem nisso, tu matou direitinho, ele tem flor. Hum, porque esse E aroma de flor é é, ele tem, se tu matou bem, e o perfil aromático dele é justamente o que a gente vai encontrar nos Jereces, redutivos, que tem flor, a gente vai encontrar no Vanjone, mas não é. mas não é. Tá, e eu E vou e perguntar. tá, mas Diga. vai. Eu ia dar uma dica sem tu pedir, eu Não, vou eu ia deixar. pedir dicas, então, por favor, venha com dicas. A dica que eu vou dar, que pode te ajudar é a seguinte: o no Jurá, como tem muita altitude, ele teria um pouco mais de acidez. E acho que essa salinidade que tu, pegou bem, diz bastante. Pelo menos de Tá. onde. A uva eu acho muito difícil. Sinceramente, é uma uva que eu sabia que existia, por estudar, mas não faz muito tempo que eu tive a chance de degustar vinhos dessa uva. Então, vai ser muito difícil, mas se quiser tentar pensar em localização. Tá, eu vou seguir a tua dica, mas eu vou dar um último chute, porque, enfim, né, a gente tem bastante coisa para conversar aqui e depois vou revelar a garrafa. Eu não vou me arriscar na uva, então, se tu tá me dizendo que é algo muito específico, eu diria que, sei lá, um moscato em corte com Viognier e Gewürztraminer, como é que é? O chute que tu deu nessa. Chardonnay com Gewürztraminer, Chardonnay hein? com Gewürztraminer, com flor. Não, eu não vou me arriscar na uva, mas eu vou chutar, levando em conta a tua dica da serenidade, eu vou chutar Grécia. Acho que é um vinho grego. Qual é a minha chance de ter acertado? Faz mais sentido, faz mais sentido. Quer a revelação? Vou revelar aqui. Essa Tá, garrafa que porque está comigo. eu digo que faz mais sentido porque vem de uma ilha. Hum, bom, já vamos saber. Olha só. Vernaccia di Oristano, flor, Exatamente. Vernaccia di Oristano. Olha só, safra É um vinho da Sardenha. 2020, 15% de álcool. Júlio, conta rapidinho, eu vou mostrar aqui o pessoal. Conta rapidinho a história desse vinho. É um vinho da Sardenha. A Sardenha, aliás, é uma ilha fantástica, com uma diversidade de vinhos e de uvas autóctones. Inclusive, há uma certa reivindicação, inclusive, de que Garnacha, Grenache, o Canonal seja originária da Sardenha. É uma disputa. Na verdade, não se sabe se veio da Sardenha ou se veio de onde saiu antes, né? Ou da Uhum. Península Ibérica. E a Vernaccia de Oristano, apesar desse nome, Vernaccia, nada tem a ver com a Vernaccia di San Gimignano, que é a mais conhecida. É uma uva completamente diferente. E a família das Vernaccia, que nós temos na Itália, é um nome relativamente comum, porque Vernaccia vem de vernáculo, que significa justamente comum, cotidiano. Então, tipo, é a uva cotidiana. Então, é um nome que se repete, apesar de elas não terem nem parentesco. Então, é uma uva muito específica e tradicionalmente vinificada com o véu, ou seja, passa por bastante tempo, que vem essas características aromáticas que tu tocou, e vinhos da Sardenha, que são vinhos muito especiais, muito raros, muito difíceis de serem encontrados no Brasil. E quando eu degustei esse vinho, eu me apaixonei, eu adorei esse vinho. Eu degustei num curso às cegas, justamente, e me apaixonei pelo vinho, depois fui ver o que era.
e pensei: "Bah, esse é um bom vinho para brincar com o Maurício", porque é o que eu comentei antes, não é só sobre claro, quem se diverte vendo o outro sofrer tentando acertar e passando raiva, mas ao mesmo tempo é um presente de mostrar uma coisa nova que, talvez seria muito difícil ou nem teria chance do outro degustar se não fosse trazer. Tipo, o Merlot do Japão foi um presente que eu considerei ganhar, assim, de ter a chance de degustar um Merlot japonês. Então é também uma oportunidade de compartilhar algo que a gente descobre e por isso que escolhi esse vinho. Não, e eu te agradeço muito. Eu acho que faltou fazer, né, na análise que eu fiz, faltou fazer uma observação importante. É um vinho espetacular. Ele é muito bom, realmente. Ele tem um final super longo, ainda que de corpo leve, assim. Ele é super refrescante. Eu adoro esse perfil de vinho mais salgado, né? Então, eu achei um baita vinho e vou ter o prazer agora de degustar com mais calma a minha taça, né? Agora que eu sei do que se trata. E assim, acho que como todo mundo que está ouvindo, é um aprendizado, né. E essa é a brincadeira que a gente faz e vai ter mais uma rodada, tá. Mas então, daqui a pouco a gente volta a esse trecho da conversa, a gente vai seguir falando sobre isso, mas antes, gostaria de fazer alguns lembretes. Os cursos de sommelier da BSRS atendem tanto quem busca uma imersão no tema na principal região vinícola do Brasil, quanto quem prefere estudar no seu próprio ritmo. No formato presencial, o aluno conta com inúmeras vivências na Serra Gaúcha, como refeições harmonizadas e visitas técnicas guiadas. Na modalidade online, há a chance de rever o conteúdo quantas vezes quiser, assistindo às aulas ao vivo ou quando for mais conveniente, degustando as amostras que são enviadas diretamente para sua casa. Ficou curioso? Acesse absrs.com.br e descubra as vantagens de cada formato. Pois bem, vamos para a segunda rodada, Júlio. E eu vou te dizer o seguinte: tu tem aí um tinto, né? O teu vinho é um tinto, para agora tu tentar adivinhar do que se trata. E eu, desde o início, tinha como parâmetro, o Júlio já tinha me dito, né? O vinho que eu trouxe, acho muito difícil tu acertar, porque é um vinho difícil. E isso, obviamente, bota uma carga em cima de mim, mas menor do que a carga que eu vou botar em cima de ti, te dizendo o seguinte: é um vinho fácil, Júlio. Ou Agora que eu seja, quero ver. se eu errar, eu passo uma vergonha homérica, e tudo Não, mas sendo aí registrado. Não, mas eu tô brincando, eu tô forçando um pouco a barra só para deixar claro, assim, às cegas nenhum vinho é fácil. Nenhum vinho é fácil, principalmente se a gente fica na pressão. E aí que tá, nessa brincadeira que faço eu e o Júlio, não existe pressão, né. Então agora ele tá lá degustando e pensando assim: "Tá", fazendo o mesmo raciocínio que eu fiz, né, fazendo análise do vinho e buscando no seu repertório o que ele acha que tem mais a ver com esse estilo e tentando adivinhar também o que que eu diria para ele que não é nada fora do comum, é um vinho que está no repertório dele, que ele conhece, então ele faz essas associações também, né. Mas, enfim, vai ter um tempo aí para degustar, vai ter um tempo para pensar, enquanto isso a gente vai falando de outras coisas, né, Júlio. Por exemplo, a gente está usando aqui essas coberturas de garrafas, que são bastante comuns, né, e para fazer essa brincadeira. Mas essa não é a única alternativa, né, Júlio? Quem não tem essas coberturas em casa também pode brincar. Com certeza. Essas coberturas são, práticas, o meu vinho está ainda escondido, né, eu ainda não sei o que é. Eh, e a gente pode adaptar. Pode adaptar de um jeito muito simples, por exemplo, com uma meia, preta, que vai esconder o Uhum. rótulo. Claro, meia limpa, né, pessoal? Meia usada aí ia complicar mais a vida do colega, porque aí vai ter mais aromas atrapalhando a degustação. Então nada de usar meia suja. Ou um jeito mais simples e que a gente usa com bastante frequência é usar papel alumínio. Envolvendo a garrafa em papel alumínio, a gente consegue esconder bem o rótulo e fica prático para servir. Tem só uma pequena desvantagem nesse caso, é que o formato da garrafa fica bem evidente. A gente, no caso, como está aqui agora, ó, o formato da garrafa a gente consegue ter uma ideia, mas não consegue ter tanta certeza.
Quando passa um papel alumínio, fica bem mais evidente e, obviamente, que já dá alguma dica, principalmente alguém que já tem um pouquinho mais de experiência, já consegue ter uma boa ideia, talvez da região, talvez da variedade de uva e assim por diante. E então, cobrir o rótulo é fundamental. Um outro jeito, se não tem como cobrir o rótulo, é muito simples, é servir as taças. Você pode servir as taças na cozinha, num outro ambiente e levar as taças já servidas. Ó, essa é a degustação às cegas e com isso se pode ter essa ideia de não saber que vinho é. Se quiser colocar um grau mais difícil ainda, em vez de usar taças claras, é usar taças negras. Com as taças negras, a gente não consegue nem saber a cor do vinho. E pasmem, não é tão simples assim entender se o vinho é tinto ou branco no aroma. Claro, colocando em boca fica mais fácil, mas mesmo assim, já vi muita gente boa escorregar na curva numa degustação com taças negras. Bem importante, tentar manter o vinho à temperatura ideal, porque já é uma tarefa muito difícil. Então, servir um vinho tinto encorpado muito gelado vai prejudicar a análise olfativa, por exemplo, ou servir um vinho branco muito quente vai prejudicar a compreensão do equilíbrio de boca e vai dificultar de maneira desnecessária essa degustação às cegas. Importante também compreender a ordem do serviço. Hoje, nós combinamos. O primeiro vinho foi um branco e depois um tinto. Claro, ainda que seja o vinho branco hoje bastante potente, nós mantivemos branco e tinto, porque também eu não podia dar muitas dicas mais. Então, isso a gente já sabia de antemão, até porque como a gente está degustando em taça clara, não seria nenhuma grande revelação saber que o vinho é branco e tinto. Então, procurar também que a ordem seja do vinho menos intenso ao mais intenso. Se um vinho muito intenso for degustado antes, vai prejudicar a degustação do vinho posterior e acaba estragando a brincadeira. E mais importante, não só em degustação às cegas, em todas as degustações, uma dica principalmente para quem está começando, mas que é para todo mundo. Anotar as impressões, registrar. Ter um caderno de degustações. Poder, não precisa necessariamente anotar a análise completa, com as cores, com todos os aromas, com todas as sensações de boca. Mas, quando a gente vai anotando, nos ajuda, a fixar aquele vinho, né? Uma forma de aprender. Porque a gente só pensar uma coisa, quando a gente pensa e fala, a gente lembra mais fácil, e quando pensa, fala e escreve, é melhor ainda. E depois a gente pode voltar nos registros. Muitas vezes a gente fica em dúvida, né? Visitando muitas vinícolas, degustando muitos vinhos, a gente não sabe mais, tinha um vinho que eu tinha gostado, qual é mesmo? A gente precisa voltar na anotação. Quando eu degustei esse vinho às cegas, que eu trouxe hoje, esse Vernate do Oristano, eu não sabia o que era, anotei. Quando foi revelado, fui, anotei que vinho era, pesquisei mais sobre a região, sobre a uva, e aí eu lembrei. Bom, tá, vou comprar agora, eu sei que vinho é, né? É bem importante essa anotação. Mas tem essas degustações que a gente faz, algumas pessoas ficam sabendo, agora com o podcast talvez mais pessoas fiquem, mas tem degustações que ficam bem famosas, né, Maurício? Sem dúvida nenhuma, né, as degustações às cegas, elas fazem parte da atividade vitivinícola, como a gente falou, num concurso, às vezes para fazer uma avaliação de produto, né, existem muitas, oportunidades de degustação às cegas, e algumas foram determinantes para a história do vinho, para a história moderna do vinho, né. E a degustação às cegas mais, renomada, mais fundamental dos últimos anos foi o julgamento de Paris, né. Se a gente for pensar o julgamento de Paris de 1976, conduzido pelo Steven Spurrier em Paris, nos arredores de Paris, no qual ele apresenta vinhos norte-americanos para, especialistas franceses, às cegas, e eles, a partir do resultado se dão conta, né, e revelam para o mundo, mesmo que a contragosto, revelam para o mundo que um vinho de qualidade não necessariamente é feito na Europa, né, que existem novas fronteiras, esse é um marco fundamental da história do vinho. E esse é um julgamento, uma degustação às cegas que ficou super famosa. E assim existem outras, né, existem muitos episódios que envolvem degustações às cegas no mundo do vinho e que foram determinantes. O que que eu acho que para quem quer
conduzir em casa esse tipo de experiência, qual é a lógica, né? O Júlio agora tá degustando o tinto que eu propus para essa atividade, ele está fazendo o seu raciocínio. Mas qual é a linha de condução, qual é a linha de investigação que pode ser feita pelo degustador às cegas? Bom, a primeira coisa, não adianta, é tentar adivinhar a variedade da uva. Essa pelo menos é uma técnica que eu não inventei, mas é a técnica que eu sigo, né. É tentar adivinhar qual é a variedade da uva, ou pelo menos qual é a característica de corte daquele produto, né. A partir daí, é tentar perceber características de vinificação ou do terroir. Então, assim, é um vinho que tem fruta muito madura. Bom, a gente está falando de um vinho que vem de uma região quente. É um vinho que tem acidez muito alta. Muito provavelmente é um vinho de uma região mais fria, né? É um vinho que tem um toque defumado, ele tem um toque de tosta, ele tem um tabaco, couro, né? Aí eu vou tentar entender se é um vinho mais jovem, um vinho mais velho, se é um vinho que daqui a pouco tem passagem por barrica. Então, essas decisões enológicas, combinadas com as características do terroir, vão me dar um padrão. Um passo seguinte é pensar qual é o nível de qualidade desse vinho. E essa parte é fundamental, porque no momento em que a gente consegue ter uma pista da uva ou do corte, características, de terroir e de vinificação, e entende o nível de qualidade, cruzando esses dados, a gente consegue apontar no mapa de onde aquele vinho provavelmente veio. Porque se a gente reduz, por exemplo, esse é um vinho de qualidade muito alta, esse é um vinho espetacular. Bom, não são tantas as regiões no mundo que oferecem vinhos espetaculares, de altíssima qualidade, com assinaturas de característica, né. É sabidamente um chardonnay, eu consegui identificar chardonnay. Um chardonnay de acidez muito alta. Um chardonnay de acidez muito alta e com qualidade muito alta. Bom, eu estou me direcionando naturalmente para o norte da Borgonha. Esse é um raciocínio, que vai me levar lá. É definitivo? É conclusivo? Não é, mas é um bom chute, né, isso me permitiria dar um bom chute. E aqui, por exemplo, propus para o Júlio um vinho tinto, não vou falar nada até essa altura, mas esse raciocínio, essa escalada, né, essa conexão entre uma coisa e outra, vai naturalmente levar a pelo menos um chute qualificado, né. E quanto mais a gente vai exercitando e quanto mais a gente tem de repertório, mais a gente se aproxima de uma resposta coerente, né, Júlio? Exatamente. E tu fez o teu, chute não, tua conclusão foi muito boa, porque, estamos falando de um vinho que tu nunca tinha degustado antes, não tinha a referência dele. Então, dentro do teu repertório, foi realmente o vinho mais próximo que se poderia pensar. E foi muito bem, né? E esse tipo de coisa que a gente precisa pensar. Ao mesmo tempo, a gente precisa não se levar tão a sério. Pessoal, Uhum. eu fui aluno do professor Morro. Ele fez uma degustação de vinhos às cegas. Tem um artigo publicado sobre isso, em que tem toda uma explicação, inclusive, sobre a genética humana. Não vou entrar nisso. O importante, ele fez uma degustação às cegas com vinho branco, comparando com o mesmo vinho branco, apenas com corante, fazendo parecer um vinho tinto. Em dois grupos, um grupo de amadores e um grupo de profissionais. Pasmem, a descrição do aroma dos vinhos foi completamente diferente, apesar de serem rigorosamente o mesmo vinho. E isso eu trago para a gente desmistificar também a nossa capacidade, porque nós sim, que vamos criando repertório, vamos criando memórias olfativas, registros e temos capacidades de conseguir identificar vinhos, mas nós nos enganamos. E nos enganamos muito e nos enganamos feio. E tá tudo bem, porque faz parte do humano. Pode ser do dia, às vezes, como eu disse, a cor do vinho nos engana, a cor do vinho. Então, às vezes, um pouquinho mais de extração, um pouco menos de extração, pode bagunçar toda a compreensão que nós temos sobre um vinho, mesmo que nós tentemos compreender os aromas e outros aspectos. Então,
é bem, bem importante a gente não se levar tão a sério. É bom se levar a sério para poder aprender, mas de uma maneira leve, a gente aprende mais e não se constrange, não se inibe, né. Exatamente, exatamente. E assim, de novo, né, pra gente que está usando isso como uma ferramenta didática, como uma ferramenta de interação, de conversa, de amizade, se a gente colocar peso nessa brincadeira, vai perder o gosto, vai perder o prazer, né, dessa atividade. Então, é isso, é a oportunidade de provar coisas diferentes, é a oportunidade de descobrir novos rótulos, e entender, por exemplo, né, num concurso de sommelier no qual ele é chamado a adivinhar que vinho é aquele sem saber do que se trata, ele nunca, por exemplo, eu estou degustando um tinto, eu identifiquei que é merlot, é um merlot de boa qualidade, vou dizer o Japão. Ninguém nunca vai dizer o Japão. Uhum, É o uhum. tipo de coisa. Então, nesses concursos, quando as pessoas são colocadas à prova para exercitar a sua capacidade de fazer esse raciocínio, essa investigação às cegas, obviamente ela busca as grandes referências do mundo do vinho, né, não são chutes absolutamente aleatórios, mas, né, tem a chance de acertar e nenhum compromisso, né, a pessoa não é necessariamente um degustador ruim se ela não acerta um vinho às cegas. Eu acho que essa é Exatamente, uma mensagem que tem que ficar para as pessoas. com certeza. E uma coisa um comentário que eu quero fazer antes de eu descrever o que eu fui degustando até agora. Ah, como nós estamos no podcast querendo explicar para as pessoas, trazer mais conhecimento, eu acho que é a degustação mais séria que nós fizemos nesse modelo. Uhum. E normalmente a nossa degustação às cegas é cheia de piada, cheia de risada e claro, a gente teve Provocações. muitas provocações e claro, a gente quis trazer um pouco dessa experiência, mas a gente quer explicar também um pouco mais sobre conhecimento, então ficou mais sério do que normalmente a gente faz. Mas claro, nesse formato, acho que é o melhor também para poder compartilhar não só a experiência, mas também incentivar e trazer dicas de como é importante a gente se colocar à prova em degustações às cegas. Uma coisa que é bem importante, degustações às cegas nos ajudam a cultivar a nossa humildade. Quando a gente pensa que sabe muito, uma degustação às cegas nos coloca direitinho no nosso lugar e voltar a estudar mais, degustar mais para seguir aprendendo. E bom, vou falar sobre esse vinho. Bom, eu tenho minha primeira impressão é de muita familiaridade. Essa é a primeira questão. É um vinho tinto, um rubi com bordas indo para o granada, que me fazem até pensar que ou um pouco que possa ter alguma coisa de trabalho enológico oxidativo em madeira, ou que é um vinho que possa ter alguns anos a mais, ou talvez até uma variedade mais oxidativa. Isso é que a análise visual me traz. Quando eu vou para o aroma, eu sinto frutas vermelhas frescas, tem notas herbáceas muito agradáveis, tem notas tostadas que, de novo, podem fazer pensar, seja que possa ter algo de madeira, seja que possa ter alguns anos a mais. Tem um pouco, alguma nota de couro, que me faz lembrar couro. Essas notas tostadas que eu já comentei, uma complexidade realmente muito agradável. Me lembra chocolate bastante também no nariz. Quando esse aroma eu digo que me é familiar, que é parecido, porque me faz pensar inclusive em vinhos da Serra Gaúcha, que tem um perfil aromático que vão por aí. E se eu penso em Serra Gaúcha, obviamente, como é totalmente aberto, pode ser de qualquer lugar do mundo, eu preciso pensar não só na Serra Gaúcha, mas em outras regiões do mundo que tenham um perfil parecido. E essas notas de frutas vermelhas, de chocolate, me fazem pensar muito fortemente em Merlot, apesar de saber que pode ser outras variedades, mas essa já começa a ser a minha construção. Em boca, eu dou um golinho aqui e sinto um tanino bastante macio, um tanino que é de médio a alto, com uma boa acidez que me faz salivar, que equilibra. Tem um álcool que no primeiro momento não aparece,
mas depois que eu engulo, eu sinto esquentar o meu palato. Então eu tenho diferentes momentos desse vinho e os sabores confirmam justo aquela promessa que eu tinha no nariz. Eu penso muito fortemente em Merlot da Serra Gaúcha. Eu tô falando e isso é uma estratégia que eu uso. Eu vou falando e vou acompanhando as reações do Maurício, e conforme as reações, daí ou eu mantenho ou digo: "Não, só pensei nisso para chegar em outra região ou em outra uva". Mas ele está se comportando bastante bem, ainda mais na tela eu não consigo captar todos os detalhes de reações dele. Mas eu vou, assim, até porque a gente já está no fim do nosso tempo, eu vou manter o Merlot da Serra Gaúcha como meu primeiro, e ainda pensando que é fácil, mas pensando o que que ele pensaria que seria fácil para mim, né. Mas eu vou manter isso, vou manter com o Merlot da Serra Gaúcha ou um corte bordalês, porque esse tanino talvez possa ter alguma coisa de Cabernet Sauvignon ou de Cabernet Franc, pelo menos na família das Carmenets, eu fico pensando nisso, que pode ser bem um Merlot, hã essa acidez, essa textura de tanino, talvez Cabernet Franc, talvez pensando melhor, talvez até mais Cabernet Franc do que Merlot pela textura do tanino, que é macio, mas eu tenho a impressão que Cabernet Franc traz uma textura, um pouquinho mais lembrando pó de giz, em termos de textura no tanino. E aí, talvez vamos lá, para não ficar no meu primeiro chute, eu vou em Cabernet Franc ou um corte, mantenho a ideia de corte bordelês, porque pode ter mais de uma coisa, essa complexidade aromática pode ter mais uvas, mas quem sabe um corte, vamos lá, corte Merlot Cabernet Franc, quem sabe? Vou te dar algumas assim, não é, mas vou te dar algumas dicas importantes, porque o raciocínio está muito bem montado, tá. Só que ele, eu vou pegar o melhor de cada um dos comentários, né, e te dar uma pista para mais um chute. Vamos lá. A questão da madeira, né, tá perfeito. É um vinho que tem uma vivência importante de madeira. A questão da complexidade a partir de corte, muito bem apontado. Só que não são uvas bordalesas. Não é um corte clássico bordalês, mas não é um corte que não deixa de ser clássico. É um corte muito clássico e que tem essa passagem importante por madeira. Eu vou jogar mais uma dica aí. É algo que eu sei que tu gosta, né? Então, pensando assim, num corte clássico que tem madeira como ingrediente importante e algo que está no teu radar como algo bastante, né, que te toca, assim, algo que faz parte do teu histórico como degustador. Ah, olha, com a dica, eu fico pensando, talvez seja um vinho particular com uma acidez um pouco mais alta do que é típico da região que eu estou pensando agora então, e então deve ser um Rioja. Muito bem, é isso aí. Quem sabe vamos dar uma olhada do que se trata. Revela aí a garrafa Que para todos. legal, que legal. Bem, pá, muito bacana e interessante, né. E pá, que espetáculo! Meu Deus, que esse é um dos meus vinhos preferidos, uma das minhas vinícolas preferidas. Vinha Tondônia, tinto, safra 2012, e ele tá muito bem, tá ainda com fruta. E claro, realmente é um vinho de Rioja, não tão típico, mas ele tá mantendo muita fruta, né. Eu me Que surpreendi também, bacana. porque obviamente, né, eu não tinha degustado ele agora antes da degustação, a gente abriu, e foi uma das coisas que me chamou a atenção. Um vinho 2012 e muito vivo, né, ainda com Uhum. muita fruta, e eu esperava até que a madeira tivesse mais presente, que tivesse ainda mais carregado, mas não, ele está muito vivo, mostrando aí a longevidade dos vinhos da Rioja, né, uma região que tanto eu quanto o Júlio, a gente tem uma relação muito marcada, assim, muito presente com a Espanha, né, no nosso histórico como bebedores, né,
é um país, é uma origem da qual a gente gosta muito, sobre a qual a gente troca figurinhas, e eu Uhum. pensei que seria um bom vinho para a gente abrir juntos. Fiquei bom, muito obrigado, estou muito feliz, vinhaço, é um vinhaço, além de meu gosto pessoal, tecnicamente vinhaço, e e realmente é interessante, né, como a gente vai fazer uma construção de raciocínio que pode fazer sentido, mas aqui, a gente tem a Tempranillo, que traz justamente esses taninos macios. Normalmente, Rioja tende a ser um pouco mais seco, mas como a vinha Tondônia está em Aro, que é Rioja Alta, traz um pouco mais de acidez, que quando a gente, pelo menos, né, no meu radar, quando eu penso em Rioja, eu pensaria uma madeira muito mais evidente, sobrepondo, uma acidez um pouco mais baixa, mas pá, que espetáculo! Fiquei feliz em errar. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui, né, porque afinal de contas esses vinhos aí, eles não vão se beber sozinhos, né, eles dependem agora da nossa participação. Então a gente vai encerrando esse episódio do Papo de Sommelier por aqui, mas eu queria dizer que, olha, foi um prazer, Júlio. Como sempre, foi um prazer dividir contigo essa experiência. Foi um Muito grande divertido, muito aprendizado legal. mais uma vez bom, enfim, a gente vai seguir fazendo essa brincadeira ainda por muitas e muitas vezes, e a gente deixa aí o convite para quem está nos ouvindo, para fazer o mesmo, para se experimentar, para brincar, para tirar o terno e gravata, né, do vinho e curtir simplesmente e se arriscar, dar palpites que ainda que não cheguem nem perto, sem dúvida nenhuma nos obriga a pensar. E eu acho que essa é a grande vantagem de uma degustação às cegas. Certamente. E lembrem o que mais é legal do vinho em qualquer exercício é a capacidade que o vinho tem de juntar pessoas e nos permite compartilhar. Compartilhar vinho, compartilhar experiência, compartilhar emoções. Então, bom, saúde, Maurício. Muito feliz. E feliz de, pela primeira vez, participar também do podcast da ABS. Teremos muitas chances de compartilhar mais conhecimento. Sem dúvida. Claro, né, pessoal, quem quiser aprender a degustar melhor, um bom caminho, um excelente caminho, são os cursos de sommelier da ABS Rio Grande do Sul. Então, de novo, fica a dica para entrar no nosso site e descobrir mais detalhes. E além desse podcast, Papo de Sommelier, a ABS-RS oferece muito conteúdo também nas redes sociais. Fica o convite para você nos encontrar no Instagram e no YouTube. E, mais uma vez, fica o convite para que visite o nosso site. É só procurar por ABS-RS, curtir e compartilhar à vontade. No próximo episódio, o Papo de Sommelier, do Papo de Sommelier, a nossa colega Caroline Dani vai conversar com o novo presidente da ABE, Mário Lucas Jegli. Então, fiquem ligados. Esse foi o Papo de Sommelier, o podcast da ABS-RS. A gente aguarda os comentários de vocês, curta, compartilhe e até uma próxima. Júlio, grande prazer dividir esse episódio contigo e a gente segue falando. Um prazer compartilhado. Saúde. Saúde.